Bom, então, na aula passada, a gente usou o método de separação de variáveis para encontrar um tipo especial de solução para as equações, o problema, né, de Dirichlet para equações do calor e equação da onda. E aí a gente viu qual que é a cara dessas soluções que surgem a partir do método de separação de variáveis. E agora a gente precisa, usando essas soluções, encontrar outras soluções que permitam que a gente também satisfaça a condição inicial em T, que a gente não tratou na aula passada. Alguém tem alguma pergunta sobre a matéria da aula passada? Ok. Bom, então eu vou seguir hoje principalmente as notas do Land. Elas não entram em tantos detalhes da matemática, não falam tanto dos teoremas, mas eu acho que está bem compreensível lá e bem direto ao ponto, que é o que a gente precisa, então eu vou seguir por lá, tá? Mas qualquer uma dessas outras referências aqui também tem o que a gente precisa, ok? Beleza. Bom, então, só para a gente entender qual que é a ideia do que a gente vai fazer aqui hoje, vamos relembrar o que que a gente fez quando a gente tratou de EDOs de segunda ordem com coeficientes constantes, homogêneos. Então, vamos supor que eu quero resolver essa EDO aqui. Ok? EDO bem simples, né? A gente já sabe como que resolve. Então, como que a gente resolve esse tipo de EDO? Essa aqui a gente já sabe, né, a solução, mas vamos relembrar. Bom, na verdade, deixa eu escrever um problema de valor inicial aqui, porque eu acho que vai ser mais interessante a gente ver tudo isso. Ok, então eu quero encontrar a solução desse PVI. Ok? Bom, então, o primeiro passo é encontrar primeiro a solução geral da EDO. Para isso, a gente usa aquele truque, né, de transformar, de procurar soluções exponenciais. Então, procuramos soluções da forma exponencial de Rx. E aí, o R, obrigatoriamente, tem que satisfazer a equação do segundo grau, R ao quadrado menos R igual a zero. Ok? Ops, não, aqui é 1. Isso. Então, eu tenho aqui duas soluções. O R é igual a mais ou menos 1. E isso dá para a gente duas soluções exponenciais. Exponencial de x, exponencial de menos x. Ok, então, essa tentativa de encontrar duas soluções no formato exponencial fornece para a gente duas soluções bem especiais, tá? São essas duas funções. Com essas duas funções, eu não vou conseguir satisfazer as condições iniciais a princípio, a não ser que as condições iniciais sejam muito específicas e levem a gente justamente a essas duas funções, mas, em geral, elas não vão satisfazer as condições iniciais.
Mas essas duas funções, elas formam uma base para o espaço vetorial, que é o conjunto de soluções da CDO. E aí sim a gente consegue, a partir delas, gerar a solução geral, e a partir da solução geral a gente consegue achar que satisfaz as condições iniciais. Tá? Então, vamos relembrar aqui, né? A gente já falou bastante sobre isso. O conjunto de soluções da EDO é um espaço vetorial e o conjunto formado por essas duas funções é uma base para esse espaço. Isso significa que qualquer solução da EDO pode ser escrita como combinação linear dessas duas. Então, se Y é solução da EDO, então y de x é C1 exponencial de x mais C2 exponencial de menos x, com C1 e C2 constantes reais. Ok, então agora sim a gente tem a solução geral da EDO, e agora o que falta a gente fazer é encontrar as constantes C1 e C2 para satisfazer as condições iniciais. Então agora encontramos C1 e C2 para satisfazer as condições iniciais. Então, eu sei que y de zero é C1 exponencial de zero mais C2 exponencial de zero tem que ser 2. Então, isso aqui me mostra que C1 mais C2 tem que ser igual a 2. E agora a derivada, né? A gente tem que calcular a derivada, né? Para falar da condição inicial para a derivada. É C1 exponencial de x menos C2 exponencial de menos x. Então, y' de zero é C1 exponencial de zero menos C2 exponencial de zero. Isso aqui tem que ser zero. Então, a gente tem que C1 menos C2 tem que ser zero. Isso aqui me dá um sistema linear para C1 e C2, né? Então, C1 mais C2 tem que ser igual a 2. C1 menos C2 tem que ser igual a zero. E esse sistema é fácil de resolver, né? Então, isso dá para a gente C1 igual a C2 igual a 1. Bom, então a solução do PVI é y de x igual ao exponencial de x mais exponencial de menos x, que era o que a gente queria. Bom, para que eu estou fazendo isso tudo aqui que a gente já sabe fazer, né? A gente já fez várias vezes. Porque agora a gente vai usar uma ideia muito parecida para resolver as EDPs. A gente vai, a partir das soluções que a gente gerou na aula passada, gerar o conjunto de soluções do problema de Dirichlet para a equação do calor, ou para a equação da onda, ou para outras EDPs, como a gente vai ver mais para frente. E a partir dessas combinações lineares, das funções que a gente achou na aula passada, a gente vai encontrar a solução específica que também satisfaz a condição inicial para T. Então, a ideia de recapitular esse exemplo aqui é que a gente vai usar uma ideia semelhante no caso
dos problemas que a gente viu na aula passada, né? Então, vamos usar uma ideia semelhante. Na solução de EDPs. Ok? Então, na aula passada, a gente já viu que apareceram senos e cossenos, né, na hora de resolver a equação do calor e a equação da onda. E esses senos e cossenos, agora a gente precisa fazer combinações lineares desses senos e cossenos para gerar as condições iniciais. Só que agora a gente tem um número infinito de funções. Então, a gente vai precisar gerar combinações lineares, que na verdade são séries, envolvendo essas funções senos e cossenos. Tá? Essas séries, elas têm um nome especial, né, que quando envolve esse tipo de função que apareceu na aula passada, que são as séries de Fourier. Ok, então a gente vai agora esquecer um pouquinho as EDPs, as equações diferenciais, e falar sobre as séries de Fourier. Então, se der tempo no final da aula, se não der tempo na aula que vem, a gente junta todas essas coisas, usando essas séries de Fourier para encontrar soluções dos problemas para as equações diferenciais parciais. Alguma pergunta até aqui? Ok. Bom, então, uma série de Fourier é uma série que envolve funções do tipo seno de npx sobre L e cosseno de npx sobre L, em que n é um número natural. A princípio, aqui o seno, como o seno é zero, né, para n zero, a gente não precisa considerar n igual a zero. Para o cosseno, a gente precisa considerar o n igual a zero, mas por questões de facilitar a fórmula, de dar uma mesma cara para a fórmula, a gente vai deixar o n igual a zero separado do resto e contar o n a partir de 1. Então, a gente vai ter uma série, né, que se convergir, vai convergir para uma função f de x. Então, eu vou deixar o termo de grau zero separado e vou colocar aqui um A0 sobre 2. A única razão para a gente fazer isso é ter uma fórmula só para todos os coeficientes, tá? Deixa eu colocar C, que foi o que eu usei na aula passada. Mais somatório. Não, aqui tem que ser A mesmo, por enquanto. De n igual a 1 até infinito, de AN cosseno de n px sobre L, mais Bn seno de npx sobre L. A gente vai falar de convergência daqui a pouco, tá? Para um caso específico. Mas, por enquanto, vamos pensar que essa série converge, portanto, pelo menos
e, portanto, define essa função f de x. Bom, a primeira coisa que a gente observa aqui é que essa função f de x, gerada dessa forma, é uma função periódica, porque seno e cosseno são funções periódicas, tá? Então, seno de npx sobre L e cosseno de npx sobre L são funções periódicas com período 2L, tá? Então, isso é fácil da gente ver. Então, se eu substituo seno de nπ vezes 2L sobre L, isso aqui vai dar seno de 2n, ops, peraí, seno de nπ x mais 2L sobre L. Isso aqui é a mesma coisa que seno de npx sobre L mais 2nπ. E a gente sabe que o seno é uma função periódica com período 2π. Então, toda vez que eu somo um múltiplo de 2π aqui dentro do argumento do seno, né, aqui dentro, toda vez que eu somo um múltiplo de 2π, eu volto no mesmo ponto, no mesmo valor que eu estava antes. Então, isso aqui é a mesma coisa que seno de npx sobre L, tá? Então, essa função tem período 2L. Toda vez que eu somo 2L ao valor de x, eu volto exatamente ao valor da função que eu tinha em x. E a mesma coisa para o cosseno, né? Porque as propriedades do cosseno são semelhantes. Então, isso implica que toda função gerada através de uma série desse tipo aqui também tem período 2L. Então, isso aqui implica que f de x tem período 2L, ok? Então, primeira propriedade que a gente vê aí dessas funções geradas a partir de séries de Fourier. Ok. Então, a gente só vai conseguir gerar, através de séries de Fourier, funções que sejam periódicas com período 2L, tá? Ok. Outra propriedade importante, então, isso aqui é periodicidade, né? Então, propriedade 1. Deixa eu apagar isso aqui. Periodicidade. Propriedade 2. Ortogonalidade das funções seno de npx sobre L e cosseno de npx sobre L. Então, essas funções aqui, elas têm propriedades interessantes em relação ao produto interno de funções que a gente pode definir no espaço de funções, tá? Então, quando vocês fizeram lá o curso de álgebra linear, vocês aprenderam a fazer produto escalar, produto interno de vetores. Mas essa noção de produto interno, ela pode ser generalizada para outros espaços vetoriais. Então, no espaço
de funções, em especial no espaço de funções quadrado integráveis, vocês não precisam preocupar com isso aqui, não, tá? Só para integrar esse quadrado integráveis, são funções que quando eu olho para o quadrado delas, ou se elas forem complexas para o módulo ao quadrado, a integral daquele no intervalo que me diz respeito, que me interessa, aquela integral vai existir. Então, é para isso que eu preciso das funções quadrado integráveis, mas vocês não precisam se preocupar com isso, que vocês vão ver que as funções que as integrais que a gente vai trabalhar, a gente vê que elas existem, tá? Mas só para ser um pouquinho mais precisa matematicamente, mas a gente não vai usar isso. A gente pode na verdade, eu nem definir produto interno ou produto escalar, dado por... Bom, aqui eu preciso também que elas sejam de período 2L. Então, lembra que o produto escalar é uma maneira de pegar dois elementos do espaço vetorial e transformar num número. Para esse tipo de função aqui, a gente usa esse produto interno aqui, f de x, produto escalar com g de x, que também é denotado assim, ou assim, tá? Vocês vão ver todas essas três notações. É integral de menos L até L de f de x vezes g de x dx. Bom, então, para essa coisa aqui ser um produto interno, a gente tem que provar que ela satisfaz várias propriedades. Eu não vou entrar nesses detalhes, tá? Isso aqui não vai ser, essas propriedades não vão ser tão cruciais para a gente mais para frente, mas quem tiver curiosidade aí, não é difícil de mostrar, tá? Que esse produto interno satisfaz essas propriedades. Importante para a gente vai ser qual que é o valor desse produto interno quando a gente toma as funções f e g como sendo essas funções seno e cosseno. Tá? Então, a gente precisa calcular essas integrais. Eu não vou fazer essas integrais, mas a gente vai usar o valor delas. As notas de aula do Gabriel fazem essas integrais. No Mathematical Methods for Physicists também tem essas integrais feitas. Elas não são difíceis de fazer, mas elas são trabalhosas. Então, se eu fosse fazer essas integrais, eu ia ficar a aula de hoje só fazendo integral, não é o meu objetivo, tá? Bom, então, as integrais que vão ser importantes para a gente vão ser as integrais envolvendo esses senos e cossenos. Então, primeiro, um cosseno com o outro. Essa integral aqui é zero, se m é diferente de n. Então, se eu pego dois cossenos, duas funções cosseno diferentes, o produto interno entre elas é zero. Isso aqui, esse cara é L, se m for igual a n, tá? Agora, um seno com outro seno. A gente vai ter uma coisa semelhante. Essa integral é zero, se m for diferente de n. E é L, se m igual a n. E, por fim, uma integral de um seno
com um cosseno, que é sempre igual a zero, ok? Então, do ponto de vista do produto interno, a gente diz que essas funções são ortogonais, porque se eu pego duas diferentes, o produto interno entre elas é zero. Então, a gente também usa essa palavra ortogonal para o produto interno nesses outros espaços mais complicados. Bom, como é que a gente faz essas integrais, né? Então, essas integrais, quando o m é diferente do n, a gente usa aquelas regrinhas de soma e produto para seno e cosseno, para transformar cada uma dessas integrais aqui em uma integral só de um seno ou só de um cosseno. Então, essas coisas a gente viu lá no cálculo 1, né? Ou no 2, eu não lembro onde que vocês viram, eu não sei exatamente onde vocês viram integral. Não são difíceis, mas são trabalhosas. Então, vocês acreditem em mim que as integrais valem isso aí, tá? Perguntas até aqui? Ok. Bom, o que que a gente vai precisar? A gente vai precisar agora de, dada uma função, então o que que a gente sabe até agora, né? Se eu pego essas funções seno e cosseno, construo a série de Fourier dessa forma, se essa série convergir, eu sei que eu tenho uma função periódica de período 2L. Mas agora a gente quer fazer o contrário. Dada uma função periódica de período 2L, eu quero descobrir se eu consigo encontrar uma série de Fourier para ela. Então, vamos supor que seja possível. Então, eu quero agora encontrar uma série de Fourier para uma função f de x periódica de período 2L, tá? Vamos supor que essa série exista. E aí, vamos ver quem tem que ser os coeficientes. Então, eu sei que f de x é igual a 0 sobre 2, mais somatório de n igual a 1 até infinito, a n cosseno de npx sobre L, mais bn seno de npx sobre L. Então, supondo que essa série exista, então agora eu estou fazendo o contrário, né? Eu conheço essa função f de x e eu quero saber quem são os coeficientes a n, bn. E eu quero... depois a gente vai enunciar um teorema que garante essa convergência, a gente não vai provar, mas pelo menos a gente fica seguro de que a gente está usando uma coisa que existe, né? Que de fato pode ser feita. Ok, então agora queremos encontrar os coeficientes AN e BN. Para isso, a gente vai usar as relações de ortogonalidade para as funções seno e cosseno. Bem, então, primeiramente, a gente vai encontrar os coeficientes a zero, tá?
a N. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer o produto interno de f de x com o cosseno. Então, eu vou ficar com integral de menos L até L de f de x cosseno de mπx sobre L dx é igual a zero sobre 2 integral de menos L até L de cosseno de mπx sobre L dx, que é essa parte aqui, né? E agora cada uma dessas partes aqui, mais somatório de n igual a 1 até infinito, a n integral de menos L até L de cosseno de nπx sobre L, cosseno de mπx sobre L, dx, mais bn, integral de menos L até L, seno de nπx sobre L, cosseno de nπx sobre L, dx. Ok, o que que eu estou fazendo aqui, né? Vamos recapitular para vocês entenderem por que eu estou fazendo essa conta toda. Bom, eu sei que f de x é igual a essa série aqui. Então, eu sei que se eu multiplicar pelo cosseno e integrar, tem que dar certo com ambos os lados, porque esses dois lados são iguais. Eu estou supondo que essa série converge para a função f de x. Então, desse lado aqui, eu fiz, né, a integral de f vezes o cosseno, e do lado de cá, eu estou fazendo a integral da série vezes o cosseno. Só que como a integral é linear, eu já estou separando cada pedacinho, né, cada termo ali da série, tá? Mas o que eu estou fazendo é essencialmente isso. E agora, a gente vai usar a ortogonalidade dessas funções trigonométricas, tá? Então, primeiro, vamos pensar primeiro um caso separado, né, que é um pouquinho diferente, em que m é igual a zero. Quando m é igual a zero, essas duas partes aqui vão zerar, tá? Porque eu vou ficar... aqui vai ser cosseno de zero, que é 1. Então, eu vou ficar com essas integrais de cosseno e seno por um período todo. E integrais de seno e cosseno por um período todo são sempre zero, porque o seno e o cosseno têm aquelas barriguinhas contrárias, né? Uma positiva, uma negativa. Quando eu integro tudo, eu somo tudo, isso sempre dá zero, em um período todo. Então, essas duas integrais, né? Nesse caso, as integrais de baixo vão dar zero, e eu vou ficar com integral de menos L até L de a zero, de f de x dx é igual a zero sobre 2 integral de menos L até L dx, que é igual a 2L. Então, a zero é igual a 1 sobre 2L. Não, peraí que
O 2 cortou, né? Então, é L a zero. Então, aqui fica 1 sobre L. Isso, que vai ficar 2L da integral a zero sobre 2, que é L a zero. Então, a zero é 1 sobre L, integral de menos L até L, de f de x dx, que é a mesma coisa que integral de 1 sobre L de menos L até L, de f de x cosseno de m πx sobre L dx, no caso em que o m é igual a zero. Vou escrever isso aqui só para a gente ficar com uma fórmula igual para todos os m's, inclusive o m igual a zero, apesar dele ter que ser tratado de forma diferente. Ok? Beleza, então a gente já sabe quem que tem que ser o a zero. Se a gente conhece a função f de x, a gente sabe quem que tem que ser o a zero. Tem que ser essa integral aqui, tá? Agora, a gente vai olhar para os outros casos, m diferente de zero, tá? Caso 2, m diferente de zero. Então, o que que vai acontecer aqui? Quando m é diferente de zero, essa integral aqui de cima vai zerar, né? Porque agora é a integral de cosseno, por um período todo, que é sempre zero. E essas integrais aqui de baixo, todas essas aqui do seno vão zerar, e todas as do cosseno vão zerar, quase todas, exceto uma, que é aquela em que o m é igual a n. Né? Então, todas as integrais se anulam, exceto a integral em que n é igual a m. Ops. Então, a gente vai ficar com a integral de menos L até L, de f de x cosseno de n, m π x sobre L, dx. Do lado de lá, quase tudo vai zerar, exceto a integral em que n é igual a n. Então, isso aqui vai ficar integral de menos L até L, de cosseno de n πx sobre L. Ops, o n é igual a m, né? Então, é a integral dessa coisa dupla, que pelas relações que a gente viu anteriormente é igual... Ops, tem um C, um AN aqui, né? Um AN, que vem daqui, né? Que está multiplicando as integrais, né? Esse AM aparece aqui. Então, ele vai continuar multiplicando a integral. E essa integral aqui, pelas relações que a gente viu antes, é igual a L. Então, isso aqui é AM vezes L. E isso aqui permite a gente calcular o AM. O AM é igual a 1 sobre L, integral de menos L até L, f de x, cosseno de m π x sobre L, dx. Ok, então isso aqui permite que a gente use uma fórmula só para todos os AMs, né? Porque a fórmula para o m igual a zero era exatamente essa, tá? Então, aqui estava a fórmula para o m igual a zero, que era a mesma. Então, tanto faz se o m é zero ou diferente de zero, a fórmula para o AM vai ser sempre essa aqui. Bom, então, dado f de x, eu agora sei quem são os coeficientes AM. Falta descobrir quem são os coeficientes BN. Para fazer isso, eu vou agora calcular o produto interno de f com senos, tá? Deixa eu ver como que eu fiz aqui. Então, agora, calculamos
produto interno de f de x com senos. Então, vou ficar com a integral de menos L até L, f de x seno de mπx sobre L dx, de um lado. E agora eu vou fazer o produto interno dos termos da série com o seno. Então, eu vou ficar com A0 sobre 2, integral de menos L até L, de seno de mπx sobre L dx, mais somatório de n igual a 1 até infinito, a n, integral de menos L até L, cosseno de nπx sobre L, seno de mπx sobre L dx, mais bn, integral de menos L até L, seno de nπx sobre L, cosseno de mπx sobre L dx. Ok. Então, agora, de novo, pelas relações de ortogonalidade dessas funções trigonométricas, quase todas as integrais que aparecem aqui vão zerar. Então, essa integral aqui vai zerar, todas essas integrais aqui vão zerar, e dessas aqui, quase todas vão zerar, exceto uma, que é aquela em que o n é igual a m, tá? Então, todas as integrais zeram. Professora, é Oi, secosseno, né? Na última linha. seno. Obrigada. Todas as integrais, se fosse cosseno, ia dar tudo zero, né? Mas é seno. Então, aqui, esse seno é a função que eu estou querendo fazer o produto interno, e de cá aparecem as coisas da série. Obrigada. Todas as integrais são iguais a zero, exceto a integral dos senos, né? Que tem dois senos com m igual a n. Então, eu vou ficar com a integral de menos L até L, f de x seno de mπx sobre L dx é igual a bm, integral de menos L até L, seno de mπx sobre L, seno de mπx sobre L dx. E, de novo, pelas relações de ortogonalidade, a gente viu que essa integral aqui é igual a L. Então, essa coisa toda é bm vezes L. Então, a gente conclui que o bm é 1 sobre L, integral de menos L até L, de f de x, seno de m πx sobre L dx. E isso aqui dá para a gente os coeficientes bm, tá? Ok, então, vamos recapitular. Perguntas até aqui? Professora, eu tenho uma dúvida. Quando você fez o cosseno para Tá, achar o AM, eu não entendi por que que o A0 desaparece. tá, boa pergunta. Vamos voltar aqui. O A0 desaparece porque essa integral aqui, quando m é diferente de zero, essa integral aqui é zero. Tá? Se o m for igual a zero, essa integral não é zero. A gente viu, fez esse caso, esse é mais explícito, né? Mas quando o m é diferente de zero, essa integral é sempre zero. Vamos entender por quê.
Então, a integral que eu quero é a integral de menos L até L de cosseno de mπx sobre L, tá? Dx. Bom, então, o que que acontece com essa função aqui? Então, aqui está menos L, aqui está L. Vamos supor, por exemplo, que o m é 1. Essa função vai ser zero. Peraí, zero não, né? Então, menos L vai dar mπ. Só estou tentando pensar um exemplo para a gente fazer o desenho. M igual a 1, então vai ser cosseno de π, que é menos 1. Então, vai estar aqui. Cosseno de zero é 1, isso. E quando o x é L, vai dar π de novo, que é menos 1. Vai dar aqui e aqui. Então, o gráfico dessa função, para m igual a 1, vai ser mais ou menos assim. Tá? Meu desenho não está muito bom, mas o importante, isso aqui é para m igual a 1. Tá claro o desenho? Sim. A integral é a área de baixo do gráfico contando os sinais, né? Se está para cima do eixo positivo, se está para baixo do eixo negativo. Então, quando eu somo essa área aqui positiva com essas duas áreas aqui negativas, pela simetria do gráfico do cosseno, esses dois pedacinhos correspondem exatamente a essa barriguinha de cima. Então, quando eu somar isso tudo aqui, vai dar zero. Tá claro? Do desenho? Tá claro, sim. Tá claro, sim. Agora, quando o M for maior, não vai ser exatamente esse desenho, ela vai oscilar mais vezes. Mas vai ter sempre essa mesma cara. Tanto que eu tenho, todas as barriguinhas que eu tenho em cima vão ser compensadas pela barriguinha que eu tenho embaixo. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Tá, depois eu faço isso no final da aula, se der tempo. Mas tá clara a ideia de por que que essa integral é zero? Tá sim, fez sentido. Obrigado, professor. Mais alguma pergunta, pessoal? Ok, então vamos recapitular o que que a gente fez aqui. Qual que é o meu objetivo, né, nessa conta toda que eu fiz? Então, tem uma função f de x, periódica, de período 2L, e eu quero escrever essa função como uma série de Fourier. Se essa série existir, convergir, tudo bonitinho, eu sei que os coeficientes obrigatoriamente têm que satisfazer a seguinte relação. Os AN tem que ser 1 sobre L, integral de menos L até L, de f de x, cosseno de nπx sobre L, dx, e os coeficientes Bn tem que ser 1 sobre L, integral de menos L até L, de f de x, seno de nπx sobre L,
dx. Essas relações aqui são conhecidas como fórmulas de Euler-Fourier. E são essas fórmulas aqui que vão ajudar a gente a resolver os problemas de EDP que a gente tinha considerado na aula passada. Ok. Eu não vou provar isso, porque isso está completamente fora do escopo do que a gente quer aqui dentro desse curso, tá? Mas eu gosto de enunciar, pelo menos, esses resultados, porque eles dão a gente a segurança de que o que a gente está fazendo, de fato, existe, pode ser calculado, tá? Então, para fazer essa conta, a gente supôs, né, fez a suposição de que, de fato, essa série converge para a função f de x. E isso vai acontecer se a gente tiver algumas suposições sobre a função f de x e a derivada dela, tá? Então, vamos anunciar aqui um teorema. Eu vou escrever as hipóteses e depois eu explico um pouco melhor o que são essas coisas, tá? Então, vou anunciar o teorema e depois a gente destrincha ele um pouquinho. Então, vamos supor que f e f' sejam funções seccionalmente contínuas. Já vou explicar o que é isso, tá? Em menos L e L. Suponhamos também que f de x está definida fora de menos L até L, de modo a ser periódica com período 2L. Então, quais são as hipóteses que eu tenho aqui? Eu tenho uma função f, que é periódica com período 2L, e ela é seccionalmente contínua, tá? Eu vou explicar daqui a pouco o que é isso. Então, f tem uma série de Fourier exatamente do formato que a gente estava considerando. Cujos coeficientes são dados pelas fórmulas de Euler-Fourier. Mais importante, escrever a série a gente sempre pode escrever, mas a gente quer saber quando essa série vai convergir de fato para a função. Então, essa série
converge para f de x nos pontos em que f de x é contínua, e converge para o valor médio dos limites laterais nos pontos A em que f de x é descontínua. Ok, então vamos entender aqui o que esse teorema fala, tá? Então, esse teorema fala o seguinte, se eu tenho uma função f que é periódica com período 2L, é seccionalmente contínua que a gente vai definir daqui a pouco. Eu posso escrever a série de Fourier para essa função, com os coeficientes dados pelas fórmulas de Euler-Fourier que a gente viu agora, e essa série de Fourier vai convergir para a função, exatamente para o valor da função, em todos os pontos em que ela é contínua. Onde ela é descontínua, essa série não converge para o valor da função, mas vai convergir para a média dos limites laterais. Mas, para a gente, isso aqui é suficiente, porque esses pontos de descontinuidade vão ser poucos, né? E a gente está interessado realmente nos pontos onde ela é contínua, tá? Então, isso aqui para a gente já vai dar conta do recado, do que a gente precisa. Falta agora a gente entender o que é uma função seccionalmente contínua, né? Então, uma função f de x é seccionalmente contínua em um intervalo se ela é contínua, se ela é descontínua. Apenas em um número finito de pontos, e se em cada ponto de descontinuidade os limites laterais existem. Então, a função só pode ter um número finito de descontinuidades, e essas descontinuidades não podem ser aquelas descontinuidades do tipo que a função vai para mais ou menos infinito ali. Os limites laterais têm que existir. Então, os pontos de descontinuidade dessa função tem que ser pontos onde a função tem mais ou menos essa cara aqui. Então, se esse ponto A aqui é um ponto de descontinuidade, o gráfico dessa função vai ser uma coisa desse tipo aqui, aquele ponto, e eu só posso ter um número finito de pontos onde isso acontece. Então, é uma função que é quase contínua, mas ela tem alguns pontos onde ela é quebrada com essa cara aqui. Só que essa quantidade de pontos onde eu tenho essa quebra é uma quantidade finita. Isso é uma função seccionalmente contínua, tá?
Ok, então se a função f satisfaz essas condições, a gente tem uma série de Fourier com os coeficientes dados pelas fórmulas de Euler-Fourier que vai convergir para essa função em quase todos os pontos, tá? Exceto nos pontos de descontinuidade. Perguntas até aqui? Ok. Bom, para finalizar essa parte das séries de Fourier e a gente poder passar para a aplicação disso para a resolução de EDPs, a gente vai só tentar entender agora o que acontece quando eu tenho funções pares e ímpares, porque a gente vai ter alguns casos especiais aqui, tá? Bom, então, aquelas fórmulas de Euler-Fourier, elas valem para qualquer tipo de função. A função não precisa ter essa simetria de ser par ou ser ímpar. Mas eu quero agora ver o que acontece quando a função tem esse tipo de simetria. Então, vamos lembrar quem são as fórmulas de Euler-Fourier, tá? Então, a n é 1 sobre L, integral de menos L até L, f de x, cosseno de n px sobre L, dx. Bn é 1 sobre L, integral de menos L até L, f de x, seno de n px sobre L, dx. Ok. Vamos ver agora o que acontece com essas integrais se f de x é uma função par. Se f de x é uma função par, lembrando que o cosseno é par e o seno é ímpar, né? Então, f de x, cosseno de n px sobre L é par. Então, vai ser uma função que tem mais ou menos essa cara aqui, né? Não tenho a menor ideia de qual que é o gráfico dessa função, mas a gente sabe que ele tem alguma simetria, né? Então, vai ser uma coisa desse tipo aqui, simétrico, em relação ao eixo y. O meu desenho, obviamente, não vai ficar simétrico, né? Mas essa parte aqui é igual a essa parte aqui. Então, a integral que definiu a n é, por causa dessa simetria, a mesma coisa que duas vezes a integral de 0 a L. Então, isso aqui é 1 sobre L, 2, né, sobre L, integral de 0 a L, de f de x, cosseno de n px sobre L dx. Então, a gente pode usar essa alternativa para a fórmula de Euler-Fourier, se a função f for uma função par, tá? Por outro lado, f de x vezes seno de n px sobre L é ímpar. E, portanto, o Bn... Bom, então, deixa eu só tentar fazer um desenho aqui mais ou menos, né? De qual que é a ideia. Então, essa função, ela tem essa simetria, mas um lado é invertido do sinal em relação ao outro. Então, essa função vai ter mais ou menos essa cara aqui. Então, esses dois lados aqui têm a mesma área, só que um é positivo, o outro é negativo, porque essa função é ímpar.
Então, a integral do Bn f de x seno de nπx sobre L, essa integral aqui vai ser zero, tá? Porque a função f de x vezes seno é ímpar, e a função ímpar integrada em um intervalo simétrico desse tipo, de menos L até L, é sempre zero, por causa dessa característica aqui dessas funções, ok? Então, o que que isso aqui mostra para gente? Que quando a função f é par, a parte de senos vai morrer na série de Fourier. Tá? Então, se f de x é par, então a série de Fourier dessa função é desse tipo aqui, em que o AN é 2 sobre L, integral de 0 a L, de f de x cosseno de nπx sobre L, dx. E essa série aqui é chamada de série de Fourier em cossenos para f de x. E isso aqui vai acontecer quando f de x for par, for uma função par. Ok? Segundo caso, quando f de x for ímpar. E agora os papéis vão trocar, né? Então, quando f de x é ímpar, f de x vezes cosseno de nπx sobre L é ímpar. Então, a n, que é a integral em um intervalo simétrico de uma função ímpar, é zero. E o Bn, bom, f de x seno de nπx sobre L é par. Então, Bn é 1 sobre L, integral de menos L até L de f de x, seno de nπx sobre L. Essa função que está aqui dentro é uma função par, e, portanto, isso aqui é a mesma coisa que 2 sobre L, integral de 0 a L, de f de x, seno de nπx sobre L, dx. Então, quando a função f é uma função ímpar, a integral do cosseno vai morrer e a integral do seno vai permanecer. Então, agora a série de Fourier vai conter apenas os termos em seno. Se f de x é uma função ímpar, então, a gente pode escrever f de x igual a somatório de n igual a 1 até infinito de a dn seno de n
πx sobre L, em que o Bn é 2 sobre L, integral de 0 a L, de f de x seno de npx sobre L dx. Ok? Então, essa série aqui é chamada série de Fourier em senos para L. Perguntas até aqui? Ok, então, vamos resumir o que a gente viu até agora. Se eu tenho uma função f de x, periódica com período 2L, seccionalmente contínua, f e a derivada, então eu sei que eu posso encontrar uma série de Fourier para essa função, em que os coeficientes são dados pela fórmula de Euler-Fourier. Agora, se essa função for par, os termos em seno vão morrer, eu vou ficar com uma série de Fourier em cossenos, aí, e a fórmula de Euler-Fourier se simplifica consideravelmente, que agora a gente só tem que calcular a metade, né, dos coeficientes. E se a função for uma função ímpar, eu posso agora olhar só para os termos em seno, porque os termos em cosseno, os coeficientes vão zerar, e eu tenho uma série de Fourier em senos, aqui eu escrevi para L, mas é para F, né? Para F de x, ok? Beleza. Ok. Bom, eu vou encerrar a aula de hoje por aqui, e aí a gente começa na segunda-feira que vem, recapitulando isso e aplicando, fazendo exemplos e aplicando para resolução das EDOs que a gente viu na aula passada, tá? Então, por hoje, ficamos por aqui. Alguém tem dúvidas, alguma pergunta? Segunda-feira que vem não ia ser aula de dúvidas, professor? Eu retomo na próxima aula. Tá ótimo. Mais alguma pergunta?